Então, hoje nós estamos em Êxodo 33, que é a saída de Israel do Monte Sinai. Então, vamos fazer o seguinte, irmão, primeiro vamos ler Êxodo 33, 1 a 6, e depois comentaremos. Tá? Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito. Vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel, com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou algum enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora atine os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Então, Deus ordena que Moisés, em levar o povo para a terra que tinha prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mas a presença do Senhor, antes assegurada ao seu povo, agora é temporariamente retirada por causa do pecado deles. Pois os israelitas foram pessoas de coração muito duro, ou seja, numa Bíblia diz de dura serviço, em outras, obstinado. E por isso perdem a presença do Senhor. Eles estavam agindo como os pagãos e não estavam genuinamente consagrados ao Senhor. Como um sinal de luta, depois de eles ouvirem isso, eles não usam mais nenhum enfeite a partir do Monte Sinai. Então, irmão, nós vimos que eles estavam muito duros ali. Eles não queriam, agindo de uma forma que nós vimos lá no capítulo 32, de uma forma totalmente pagã. Eles se levaram a fazer aquilo que eles viram no Egito, eles voltaram a fazer ali no capítulo 32, só por Moisés ter demorado 40 dias. Né? Então, eles fizeram todo aquilo. Então, Deus já está até meio que tira a presença dele. Né? Tira, diz, olha, temporariamente Deus tira eles fora. Diz, olha, se eu for com vocês, eu vou acabar destruindo vocês. Né? Então, eu vou mandar o meu anjo. Né? Então, ali, como um sinal de luto, depois que Moisés transmite isso que Deus falou com eles não usam mais nenhum enfeite. Algum comentário, irmão? Vamos ler Êxodo agora, do 7 ao 11. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar ao Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, o povo se levantava
e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, e cada qual na entrada de sua própria tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Essa é uma tenda provisória, não era o tabernáculo, tá, irmão? Era do lado de fora do acampamento. Era uma estrutura temporária em que o povo podia consultar o Senhor, até ser completado um tabernáculo mais durável. Não era o tabernáculo, pois esse ficava na parte central do acampamento. E só os sacerdotes podiam entrar nele. E o povo, você se lembra? O povo podia levar o seu sacrifício indo até o altar de holocausto, né? Então, ali eles podiam passar, dali eles não podiam passar. Dali só quem passava eram os sacerdotes. Essa tenda era afastada de todas as outras do acampamento. Então, essa tenda aqui que Moisés fez para o pessoal consultar ao Senhor. Então, essa tenda era muito importante. E o interessante, irmãos, ali, é que eles adoravam, quando viam a tenda, viam toda aquela Deus descendo ali na nuvem, eles ficavam adorando em pé. Então, sabiam que a coluna de nuvem descia sobre a entrada da tenda, eles ficavam adorando em pé. Eles buscavam ali, eles tinham, agora já vinham, não era mais, agora um temor, um tremor de que cada coisa poderia acontecer ali como eles. E Deus podia destruir. Agora eles sabiam que Deus podia destruir ele. E Deus ia mandar um anjo à frente. Deus não iria ainda. Toda a indicação aqui é que Deus não iria mais com eles, mas seria um anjo do Senhor que iria. Tá? Essa é a tenda, peguei para um exemplo, irmãos. Essa é a tenda do encontro. Lá atrás nós estamos vendo, aqui no fundo, aqui, nós estamos vendo todas as outras, o acampamento dos israelitas. E cada um ficava na frente da sua tenda, até eles, a tenda, quando descia ali a nuvem, que vocês estão descendo aqui, ó, Deus falando com ele na frente da tenda, Moisés descendo ali. Então, irmãos, aqui, Deus falando, eles ficavam prestando adoração em pé, fazendo uma adoração em pé. Moisés estava consultando para alguns israelitas que vieram fazer seus pedidos ali para Moisés. Tá? Essa é o nome que Moisés acabou dando, uma tenda do encontro, chamado. Tá? Quando a nuvem descia em frente da tenda, ela simbolizava a comunicação que Deus ia ter com Moisés. Era como quem fala com seu amigo. Quando o Senhor falava com Moisés face a face, não é para isso aqui, irmãos, entender ao pé da letra. Nós temos muitas passagens que nos indicam Moisés falando face a face com Deus. Tá? Então, não é para... Isso é um conhecido hebraísmo que não significa mais do que intimamente. Contudo, vamos compreender que Moisés gozava muito mais intimidade com Deus
do que qualquer dos profetas anteriores. Moisés foi incomparável entre os profetas. Quando nos fala que Josué não se afastava da tenda, fica subentendido que a tarefa era de guardar a tenda de qualquer intromissão de outras pessoas. Irmãos, nenhum tem dúvida por aqui? Sim, sim, não é dúvida, mas eu quero, assim, só rever o papel dos anjos, de que nessa situação, ele estaria enviando anjos para ajudar o Muito. povo, né? Então, o papel dos anjos, primeiramente, como diz no versículo 2, enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus e os heveus e os Uhum. jebuseus. Então, já ficaram livres dessa contenda que ia haver, porque os anjos chegaram na frente e afastaram da. Foi uma ajuda que Deus está através dos anjos. Não com o poder dos anjos, mas com o poder de Deus. Certo. É isso. Mas Deus diz que mandaria um anjo à frente Isso, dele, né? Então, esse anjo, ele substituiria Deus, isso. tá? Tá Substituiria, certo. claro que esse anjo vai estar com o poder para fazer todas essas coisas aqui, né? Mais algo, irmão Aníbal? Tá bom, é isso aí. Eu achei interessante que esse livramento que Deus está usando para esse povo, né? Embora rebelde, embora não Isso. obediente, mas Deus está dando, pela sua misericórdia, pelo seu amor, esse escape, esse livramento, para que ele possa chegar na terra que é onde Ele manda jurou, leite e né? mel. Onde que ele jurou Abraão, Isaac e Jacó, né? Isso, Mas Deus não deixaria de cumprir a promessa que fez, né, irmão Aníbal? Deus isso. não deixaria de cumprir essa promessa que ele fez aos Abraão, Isaac e patriarcas, Jacó, né? Então, isso né? é muito interessante. Mas o que Irmão, Deus diz, por favor, Obrigado, irmão. irmão, né? é a irmã Nízia, aqui de Pernambuco. É, eu queria, assim, eu estava analisando o seguinte, que Deus estava ali com o seu povo o tempo todo, né? Uhum. Porque de dia ele ia numa coluna, numa nuvem, e à noite, aliás, à noite não é nuvem, Não, não, de noite é fogo. é, era o fogo, né? E de manhã a nuvem. Então, veja, e o pessoal ainda ficava achando que estavam no deserto sozinhos, sem apoio, sem um líder. Para que líder maior do que nosso Deus, que iam à frente deles? Isso. E eles não tinham essa consciência, não meditavam. É como nós, ainda hoje, muitas vezes, diante de um problema, de uma situação difícil, grave, a gente muitas vezes age como aquele pessoal lá no deserto, o povo de Deus no deserto. A gente pensa que está abandonado, que está no deserto, que não tem ninguém por nós, que estamos sozinhos. E não percebemos que a todo instante o nosso Deus é conosco. É só isso. Certo. Obrigado, mano. Muito, muito interessante, é verdade. Muitas vezes nós agimos assim mesmo. De vez em quando a gente deixa parece que a gente percebe, parece que a gente não percebe que é filho de Deus e que tem vai buscar o pai vai dar solução, se o pai tá sabendo por que deixou aquele problema acontecer agora, porque o pai também, na hora certa, o pai vai corrigir, o pai vai dar a resolução, vai vir em socorro, né? Obrigado, irmão Aníbal, obrigado, irmã Anísio. Excelente comentário. Amém. Irmão Sejão, pegando Oi. aqui seu comentário que o irmão Aníbal fez, né? Ou me chama a atenção lá no capítulo 34, pedindo permissão lá do professor da aula da semana que vem, diz assim, 34:10.
Então disse: Eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo. Farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Né? E um ponto que a gente pode observar, como é que ele vai trabalhar com o anjo, né? Então, para que o povo veja essas maravilhas, como foi bem colocado, né, pelo senhor, o irmão Aníbal também comentou, lá no versículo 2, que ele trabalha, que ele vai enviar o anjo. Qual vai ser o papel do anjo? Justamente ver a grandeza de Deus através da derrota dos inimigos, do avanço, da conquista da terra, né? Isso. Muito Por obrigado, irmão. enquanto, Deus disse que vai mandar um anjo, né? Agora vamos ler Êxodo 33, 12 a 14 aqui. Tá. Tem mais duas mãozinhas levantadas. Aí o senhor, Então depois da leitura, já... vamos ouvi-los. O irmão Rubens, depois o irmão José Augusto. Irmão Sérgio, eu quero saber por que Deus lançou fora, se esse povo estava ajudando o povo de Israel, por que lançou fora os cananeus, os amorreus, os heteus, perizeus, os heveus e jebuseus? Por que Deus fez isso? Porque, por enquanto, Deus vai fazer, né, irmão? Porque eles não entraram na Terra Prometida ainda, né? É só depois, quando Josué entra na Terra Prometida, que Josué vai tirar eles, tá, irmão? Tá? Tá bom. Porque Deus fez uma promessa para eles, para os patriarcas, para os 3 patriarcas, para Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse que para eles conseguirem habitar naquela terra, e Deus teria que tirar eles de lá. E muitos são tirados, mas bem tardiamente. Muitos não vão ser tirados, tá? Vão sair por último. Mas eles vão conseguir, Deus faz essa promessa, já tinha feito para eles habitarem aquela terra, esses povos teriam que ser vencidos por Israel. Se Israel não... Então, como é que Deus tiraria? Deus tiraria usando o próprio povo dele, né, a espada, lutando com eles, mas lutaria sempre à frente deles. Tá? E eles conseguiriam essas vitórias, mas não pelo poder deles, pelo poder de Deus. Tá bom, irmão, obrigado. Tá, ótimo. Então, glória, irmão Sérgio. Eu, deveras, estou aqui muito maravilhado como você está nos mostrando as coisas. E não era um plano qualquer de Deus, e não era um plano sem a devida organização, né? Quanta organização Deus tinha aí. Ele planejou tantas coisas, ele estabelecendo deveras um reino aqui na Terra. Isso. Que maravilha, que esperança. E graças a Deus, ele deseja fazer isso conosco até hoje. Como você está mostrando aí, tudo organizado, tudo já planejado, acompanhado por ele. Eu fico maravilhado, que bom. É verdade. Mas nosso Deus é um Deus bem organizado. Olha só, ele teve que nascer o Moisés. Moisés foi para a casa de Faraó, ficou culto, uma pessoa culta, teve que fugir, né? Fugir, depois ir lá para o Monte Horebe, ir lá Deus falar com ele. Né? Então, nós vimos que Deus faz um trabalho. Né? Porque eu olho assim a minha vida, quando eu começo a olhar a minha vida antes de ser cristão, eu vejo que Deus, com a sua mão, fazendo encaminhamento, fechando e me conduzindo a Ele. Dá para perceber na nossa vida. Então, olha, era um homem culto, aliás, era um homem culto. Dizem que ele tinha uma biblioteca de 6.000 livros naquela época. Né? Então, Moisés, Deus preparou ele totalmente, depois faz ele voltar, mostra a glória dele através de Moisés e Arão e tira o povo. Né? E agora ele tem que conduzir, Deus diz, olha, se eu vou com vocês aqui, se eu continuar indo com vocês, e vocês continuarem agindo dessa forma, vocês atirem de novo dessa forma, eu destruo vocês.
Porque não esquecemos que lá, no Êxodo 32, Deus já queria destruir todos eles e fazer de Moisés uma nação nova, assim como ele fez de Noé. Assim como ele fez de Noé. Então, irmão, não esquecemos dessa parte. Às vezes a gente esquece, mas tá. Os livros, nós temos que tomar consciência. É o seguinte, o livro é uma carta. Era uma carta. Eles aqui só dividiram em capítulo. Como nós não escrevemos assim, primeira carta, né? O capítulo 1 da carta está escrevendo carta, agora é 2, né? Então, pode ver que é um prosseguimento. Uma coisa é encaixado na outra. Lá já, como Deus fez, que destruiu todo, voltando lá em Gênesis 6, a destruição do mundo. Mas por que não destruiu? Deus não destruiu todo? Porque tinha tempo. Quem é que estava justo ali? Tinha 8 pessoas justas. Então Deus salvou e começa de novo. E ali Deus quer fazer a mesma coisa com Moisés e a família de Moisés. Quer destruir todo o povo. Não, daí quando Moisés intercede. Né, irmão? Então aqui Deus diz, olha, nós aqui, agora, quando entramos, se eu conseguir, se eu fizer de novo, esse povo fizer isso, eu vou destruir eles. É o que nós temos lá, né? Antes, assim, eu vou destruir eles. Então, eu vou mandar o meu anjo. Por enquanto, aqui, Deus, nós estamos vendo que Deus vai mandar o anjo. Mais alguma coisa, irmão José? Então, vamos ler, então, do 12 ao 14 agora. Disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Olha só, vocês percebem que nós chegamos aqui numa parte que Deus, Moisés, quando diz que vai mandar uns simples anjos, Moisés está dizendo para Deus, um simples anjo não vai conseguir te substituir, não vai conseguir. Então, quando Moisés pede para Deus revelar os seus propósitos, este pedido é atendido em Êxodo 34, 6 e 7. Vamos ler, irmão? Tu quer ler, Alessandro? Êxodo 34, 6 e 7? 6 e 7. 34, 6 e 7. Diz assim, e passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Olha só. Deus, então, aqui, irmãos, é Deus falando. Tá? Olha que Deus diz, olha, o Senhor é um Deus compassivo, é um Deus misericordioso, é um Deus paciente, é um Deus cheio de amor, é um Deus cheio de fidelidade. E ele mantém o seu amor para milhares e perdoa a maldade, perdoa até a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Castiga os filhos e os netos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Aqui, irmãos, nós temos passagens que nós podemos encontrar que Deus pune somente o pecador. Deus está dizendo que vai punir
os filhos, os netos, pelo pecado, não pelo pecado de seus pais, até a terceira, se esses filhos também pecarem. Porque senão, como ele diz aqui em cima, ele tem misericórdia, ele tem fidelidade. Tá? Se passar de pai para filho esse pecado, Deus vai fazer. Tá? Então, esta resposta deu porque quando Moisés pediu para ver ele aqui, ó, tá? Então, e nós vimos que aqui Deus já muda uma atitude. Antes era seu anjo que iria. Você lembra, irmãos? Na parte anterior, era o anjo de Deus que iria. Agora Deus muda a sua atitude e diz que ele vai. E é ele que vai com Moisés. Então, ele diz, olha, eu vou lhe dar esse teu descanso. Eu vou prosseguir com a nação. Tá? Então, isso para nós aqui. Então, a resposta misericordiosa do Senhor, com a preocupação de Moisés, Deus acaba voltando atrás e diz que vai acompanhá-lo. Olha a maravilha, olha a maravilha, meus irmãos, tá? Que Deus acaba voltando totalmente atrás e vai acompanhar. Então, o anjo aquele que iria não vai mais. Agora é o próprio Deus que vai acompanhá-lo. Agora é o próprio Deus. Tá? Algum comentário, não? Renato, está com a mãozinha levantada aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Foi que o nosso irmão aí daqui de Salvador, Rubens, perguntou: por que que Deus expulsou aquele pessoal? Pecado, meu irmão. Pecado é que faz com que Deus se vingue, se ire, abandone. Para você ter ideia, eu achei essa passagem, mas tinha uma outra mais completa. Lá em Levítico 18, né? Ele fala várias coisas para a gente se abster, todas as leis. Ele fala no 18, 24. Com nenhuma dessas coisas os contamineis, porque com todas essas coisas contaminaram as nações que eu os lanço diante de vós. A terra se contaminou e eu visitei nela a sua iniquidade. Ela vomitou os seus moradores. Porém, vós guardarei os meus estatutos, os meus juízos. Nenhuma dessas abominações farei, nem o natural nem o estrangeiro, porque todas as abominações fizeram os homens desta terra, que nelas estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava entre vós. Todo que fizer alguma dessas abominações, sim, aquelas que cometem, serão eliminados do povo. Pecado é coisa séria. Reconhecer, eu peço perdão e peça também para não pecar mais. Amém. E aproveitando o gancho, irmão Sérgio, né? Lembrando aos irmãos que depois que nós estudarmos aqui o livro de Êxodo, se eu não me engano, até final de novembro, a gente vai adentrar, começar a estudar o livro de Levítico, né? E aí a gente vai ter como oportunidade conhecer de maneira mais profunda esses textos que o Renato nos trouxe e ver a razão de Deus. Por que que ele vai instituir a lei? Por que que ele quer condicionar, direcionar o povo para que ele não se contamine, como o Renato bem colocou, né? Visando o futuro, né? O futuro deles, o nosso passado, ou seja, olhando para nós, para que Jesus viesse, para que o povo não se desviasse, para que Jesus fosse revelado, ele morresse e eu e você hoje pudéssemos estar aqui, debaixo da graça do Senhor. Tá bom? Com você, irmão Sérgio. Mais alguém, não? Vamos ler Êxodo agora, 33, 15 a 23. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim, a teu povo, de todos os demais povos da face da terra?
O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tem me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço que me mostres a tua glória. Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: aqui é um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas minha face ninguém poderá ver. Quando Moisés pede para ver a glória de Deus, ele pediu mais do que poderia receber. A glória de Deus, a plena revelação de tudo quanto ele é. Nenhum pecador pode contemplar sem a obra de pagar pelos pecados. Mas Deus misericordiosamente mostrou-lhe a sua bondade e a sua misericórdia. E Moisés teve que se contentar com isso. Quando Deus mostra para Moisés as costas dele, é isso que Moisés teve que se contentar. Teve que se contentar ali quando Deus coloca ali sobre a rocha, depois sobre a fenda, e quando passar ele tirasse a mão, aí ele teve que se contentar com isso, né? Teve que se contentar com essa parte. Séculos depois, Moisés e Elias viram a glória de Deus na face resplandecente de Cristo e falaram sobre a sua morte que ele sofreria no Monte da Transfiguração. Vocês se lembram lá quando os apóstolos disseram: Senhor, que bom estávamos aqui, podemos fazer 3 tendas. E Deus fala com eles: ao meu filho ouvir, a este ouvir, né? Então, Deus cumpriu a palavra dele, mostrando a face dele, né, em Jesus, né? E aqui, irmão, Moisés está representando a lei e Elias os profetas, tá? Mesmo a gente sabendo que Moisés também era um profeta, né? Mas Moisés aqui foi para quem foi dado, Deus deu a lei. Então, Moisés está totalmente representando a lei e Elias os profetas aqui. O versículo 21 a 23, vamos fazer uma comparação com 1 João 4,12. Diz o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Mas aqui fica bem claro, né, irmão? Ninguém jamais viu a Deus. E ninguém jamais verá a Deus, senão quando formos morar com Ele. É lá que nós vamos. Então, aqui, vemos como o amor de Deus continua sendo a principal preocupação do apóstolo João. O amor sempre é possível quando pensamos mais no bem dos outros do que nos nossos próprios bens ou nos seus próprios defeitos, né, irmão? Quando nós pensamos no bem dos outros e não nos seus defeitos, esquecemos os defeitos. Porque aqui existem 3 aspectos do amor: o amor de Deus para conosco, o nosso amor para com Deus, né? Nós podemos ver aqui mesmo no próprio 1 João 4,12, né? Deus permanece em nós
e o seu amor está aperfeiçoado em nós, né? Se amarmos uns aos outros. Se amarmos uns aos outros. E o nosso amor tem que ser um amor fraternal entre os cristãos. Esse é o amor filia, né? Então, isso é que tem que estar bem claro para nós. Esse é o nosso amor. Isso é o que nós devemos agir. Tem alguém acrescentar alguma coisa? Comentário? Irmão Sérgio, boa noite aos irmãos aí. Eu só tenho uma passagem de João 14, onde Jesus fala: quem via ele, via a Deus. Deixa eu achar. João 14, Logo no 14, início, né? 1:3. 14, 9. As pessoas queriam que Jesus mostrasse Deus. Jesus 9. Jesus respondeu: você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Isso, Como você pode dizer, mostre-nos o Pai? isso. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não são apenas as minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creio por causa das mesmas obras que ele fazia. Então, realmente nós não Perfeito. vemos face a face o Pai, mas quem vê Jesus, quem viu Jesus, Jesus como é que é a palavra? É a representação de Deus. Quem vê Jesus, vê a Deus. E a Deus. E esse é o objetivo de Jesus para nós. Ele quer e deseja que todos nós, quem olhe para nós, enxergue a Cristo. Por isso que nós temos que buscar ser mais parecido possível com Cristo, para que Amém. as pessoas vejam Cristo em nós. Quando Deus fez esse povo de Israel aqui, a partir de Abraão, e agora nós estamos aqui, criando esse povo, ele queria que as demais nações conhecessem a Deus através da obediência e temor do povo de Israel. E viriam que é um povo obediente, inteligente, que tem um Deus que anda com eles. E no Novo Testamento, Pedro fala a mesma coisa. Nós somos uma nação santa, um povo de sacerdócio real, um povo eleito, para que também os não cristãos, os que estão nas trevas, vejam em nós Cristo, a luz e Deus. Então, é só uma... Face a face nunca se viu, mas se vê. É. Esse é o objetivo. Moisés ali, Deus cumpriu, vendo Moisés, vendo Cristo, né? Vendo Cristo. Né? Ele foi lá em Jesus, Deus em Jesus. Né? Uhum. Irmão Irmão, Aníbal. o que nós estamos vivendo desde o princípio, hoje, se eu trouxer essa comunicação, como foi no passado, para hoje, para nós, no Novo Testamento, então nós estamos vendo que o materialismo imperava. Eles não confiavam no Espírito, eles confiavam vendo as coisas, de Deus fazendo isso, fazendo aquilo, mas queriam a presença de Deus. Então, a presença de Deus é espiritual. Eles não tinham isso, acho, na consciência deles, para ver que Deus está presente juntamente conosco hoje. Então, assim também para nós hoje, para que não venha assim, eu nunca vi Deus, eu não vou acreditar em Deus. Não, não é isso, né? O que nós temos que confiar é no espiritual. Se ele promete, como ele vem prometendo aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo, então vamos confiar na palavra. E assim, que eu entendi assim que o materialismo imperava desde o princípio até hoje. E um ponto importante também, irmão Sérgio, pegando o que o Giovanni trabalhou, os apóstolos, né, no caso um deles perguntando para ver a Deus, no nosso caso hoje, presencialmente nós não vemos Jesus, né? Mas como nós vimos, inclusive, na sexta, né, eu trouxe a palavra, a gente viu lá em Lucas capítulo 5, né? Que os próprios líderes estavam dizendo, mas quem é esse, né? Que fica falando blasfêmia, só um que pode perdoar pecados é Deus. Aí o próprio Jesus fala lá no final já, né, do capítulo 5, diz, olha, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, o que ele falou para o paralítico? Toma o teu leito e anda. E eu e você hoje, ao ouvirmos a palavra, ao confessarmos Jesus como Salvador,
a nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas atitudes contrárias à vontade de Deus, e obedecermos por meio, né, nos submetermos por meio do batismo, ou seja, a fé prática naquilo que Deus nos ensina, temos o perdão de pecados e a presença do Espírito. Por quê? Exatamente. Porque nós ouvimos e obedecemos a Jesus. E quem é Jesus? Jesus é Deus, né? Mesmo sem vê-lo, mas através da sua santa palavra revelada pelo Espírito Santo, através dos profetas, lá no Velho Testamento, no Novo Testamento e os apóstolos, podemos ver justamente o quê? Que Deus se tornou conhecido. E eu e você, né, ao obedecermos essa palavra hoje, vivemos debaixo da graça porque justamente reconhecemos através da palavra quem é Jesus, né? Mesmo sem vê-lo, mesmo sem vê-lo. Mais alguém? Algum comentário, irmão Sérgio? Aqui eu finalizo. Mais algum irmão, algum comentário, alguma pergunta? Hoje temos 15 minutos de espaço. Se os irmãos tiverem alguma questão só, ou algo a acrescentar dentro daquilo que nós observamos aí dentro do texto, fique à vontade. Senão, a gente finaliza com a oração final. Tranquilo, então. Vamos lá, eu havia chamado o Natan, tem alguém com a mão levantada? Ok, tá. Eu já havia acertado no início com o Natan, né? Só Olha lembrando, só, diga, pode falar, Giovanni. não sei se os irmãos sabem, o irmão Paulo Sérgio está em viagem com a esposa de Garopaba para Foz do Iguaçu, lá, ver o irmão Rui Diogo. Ele pediu orações para a viagem dele, tanto ida quanto volta. Não sei se é de conhecimento dos irmãos. O irmão Paulo Sérgio, que está sempre conosco. Paulo Não está César, aqui sim, conosco. sim, Garopaba. Garopaba. Aí já aproveitar na oração final também para já colocar a oração pelo irmão Natan. Agradecer aos irmãos, então, pela essa oportunidade, né? Mais um primeiro dia da semana que nos reunimos para estudar o livro de Êxodo. Só lembrando já aos irmãos, se já quiserem fazer leitura do livro de Êxodo, perdão, do livro de Levítico, né? Já vão, porque depois que a gente concluir aqui, hoje nós estamos no capítulo 33, daqui a mais ou menos umas 7 semanas, 6 semanas mais ou menos, no finalzinho de novembro, início de dezembro, a gente já vai estar começando com a aula introdutória, e aí vamos adentrar o livro de Levítico. Então, já peço as orações dos irmãos, os irmãos já vão orando, né? E a gente poder já fazendo as leituras e nos prepararmos aí para, se Deus assim nos permitir, estudar todo o Pentateuco, né? De Gênesis até Deuteronômio, tá bom? Então, passar para o Natan, mais uma vez, e a gente poder finalizar com a oração final. Com você, Natan. Giovanni, você pode só repetir, por gentileza, o nome do irmão lá de Garopaba? Irmão Sérgio. Paulo Sérgio. Isso, Paulo Sérgio. Garopaba. A situação qual é mesmo, por gentileza? Ele está em viagem. Ah, sim. Tá bem. Para que tenha uma viagem segura, tanto ida quanto volta. Sim, sim, tem. Vamos orar então, irmãos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, bom Deus, por mais um momento que nos deste, ó Pai, para que no mesmo Espírito estejamos juntos, conectados, ó Deus, via esse mecanismo de transmissão e pelo qual também podemos aprender mais da Tua palavra, ó Deus, uns com os outros, ó Deus, segundo o Teu Espírito, que nos conduz, ó Deus, para os Teus propósitos, ó Deus, como temos ouvido e aprendido no decorrer de todas essas semanas, ó Pai, enquanto só assim nos permitir, com os ensinos do Velho Testamento, como no livro de Êxodo, ó Deus, aprendendo, ó Deus, a ter o respeito, a devoção, a submissão sempre à Tua vontade, não à nossa, ó Deus, como temos observado bem, muito a falta de submissão à Tua autoridade, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por nos dar todo esse conhecimento, toda essa instrução, por meio dos irmãos que assim o trazem, segundo os ensinos, ó Pai, ministrados na aula, ó Deus. Obrigado, ó Deus, por cada um que está presente, abençoe seus lares, suas famílias, em especial o irmão Paulo Sérgio, que está em viagem, ó Deus, conduza-o com segurança,
tanto na sua ida quanto na sua volta, Deus. Assim por cada um de nós que temos uma semana, segundo a tua vontade, ó Deus, abençoada, ó Pai, dando-nos, ó Deus, sempre a teu amparo, a tua sabedoria, ó Deus, para nos conduzir segundo a sua vontade, ó Deus. Pedimos a tua bênção pela noite que já finda, ó Pai. Abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmão Amém. Sérgio. Boa noite, irmão. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Boa noite, irmão. Até mais. Boa noite, Manaus. Obrigado, Sérgio. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado pela, Boa noite. obrigado pela ajuda de estar cada um. Boa noite. Boa noite, Renato, Geisa. Boa noite, Elmina. Sara. Boa noite para todos. Boa noite, Divino. Boa noite, Deus abençoe a todos. Valeu. Geisa. Ida. Matando.